Imagine uma família perfeita, um pai amoroso, uma mãe dedicada e duas filhas encantadoras. Nas redes sociais tudo parecia perfeito, suas vidas pareciam um verdadeiro conto de fadas. Até que, em uma manhã do ano de 2018, esse conto de fadas simplesmente desmoronou. Oi gente, esse é o caso que eu vou contar pra vocês hoje. Esse caso aconteceu nos Estados Unidos e logo aqui no começo do vídeo eu já peço pra vocês deixarem um like e também se inscreverem aqui embaixo no canal, se você é novo ou nova por aqui. E se você tem algum amigo ou conhecido que você sabe que gosta desse tipo de vídeo de casos criminais, já aperta também no botão de compartilhar aqui embaixo e compartilha o vídeo. E agora vamos para o caso contado de hoje. Shannen Watts nasceu no dia 10 de janeiro de 1984, no estado da Carolina do Norte, onde mora com sua família. Ela é descrita como uma mulher animada, extrovertida e que amava a família. A Shannen Watts é uma pessoa que gosta muito de postar fotos e mostrar um pouco da sua vida no Facebook. Então ela é uma pessoa bem ativa nessa rede social e ela sempre estava postando um pouco da sua rotina por lá. Ela era casada com um homem chamado Leonard King, só que em 2009 ela acabou se divorciando dele, porque ela disse que o relacionamento estava fazendo muito mal para ela. Inclusive, ela passou por um divórcio muito conturbado. Em 2010, a Shannen estava passando por uma fase muito difícil na vida dela. Ela já tinha passado por essa situação do divórcio e ela percebeu que o cabelo dela estava caindo muito e ela estava se sentindo muito mal. Foi aí que ela descobriu que ela estava com lúpus, que é uma doença autoimune. A família da Shannen não era uma família rica. E mesmo com essa fase difícil que ela estava passando, ela trabalhou muito e depois de muito esforço ela conseguiu realizar um sonho que ela tinha na vida dela, que era ter a casa própria. Então, depois de muito trabalho duro, ela conseguiu construir a casa dos sonhos dela do jeito que ela sempre quis. Como a Shannen era muito ativa no Facebook, ela sempre estava postando vídeos e fotos por lá, ela também tinha muitos amigos. Foi por lá que ela recebeu uma solicitação de amizade de um homem chamado Christopher Watts. Eles começaram a conversar por lá e depois de um tempo começaram a namorar. E o Chris Watts, como ele era chamado, nasceu no dia 16 de janeiro de 1985. E nessa época ele tinha 25 anos. E ele foi descrito pela Shannen como um homem calmo, carinhoso e muito dedicado à família. E 2 anos depois do namoro que eles iniciaram, eles resolveram se casar. Então, no dia 17 de novembro de 2012, eles se casaram. A família da Shannen foi para o casamento. Já a família do Chris simplesmente não compareceu, porque eles não gostam da Shannen, especialmente a mãe do Chris, que se chama Cindy Watts. Inclusive, eles dois, o Chris e a Shannen, tiveram um desentendimento ali antes do casamento por conta disso, porque a família do Chris não gosta da Shannen e também não concordavam com o casamento. Então, depois que eles se casaram, eles se mudam de lá da Carolina do Norte e passam a morar na cidade de Frederick, que fica no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Eles se mudam para essa cidade porque a casa dos sonhos da Shannen foi construída lá, então eles passam a morar nessa casa. Um ano depois do casamento deles, no dia 17 de dezembro de 2013, eles tiveram a primeira filha, que eles chamaram de Bella. E um ano após o nascimento da Bella, eles tiveram outra filha, chamada Celeste, que eles costumam chamar de Cici. A Bella, que é a mais velha, foi descrita como uma menina doce, calma e que era muito protetora com a irmã, enquanto a Cici foi descrita como uma menina falante, sorridente e cheia de vida. E no Facebook da Shannen, ela mostrava que eles eram muito felizes. Ela sempre mostrava que o Chris era um pai muito presente e carinhoso com a família, que ele sempre ajudava ela e que era muito atencioso com as meninas. E ela mostrava também que ela amava muito a Cici e a Bella. E quase que diariamente ela postava vídeos e fotos da família. Então ela sempre compartilhava tudo na rede social, inclusive no começo de 2018.
ela descobriu a terceira gravidez. Ela estava grávida de um menino. Então, ela compartilhou a notícia e também a reação do Chris ao descobrir a gravidez. Só que, na verdade, toda aquela vida perfeita que eles mostravam não era real. Eles vinham tendo algumas brigas e desentendimentos, principalmente por conta dos pais do Chris. A Shannon, ela fez uma viagem com as duas meninas lá para Carolina do Norte. Elas foram para casa dos pais do Chris. Elas viajaram sozinhas porque o Chris teve que ir um tempo depois por conta do trabalho dele. E ao chegar lá, a Shannon, ela encontrou um sorvete de nozes que ela já tinha alertado aos pais do Chris. Inclusive, ela falou com a Cindy que não era para comprar desse sorvete quando as meninas fossem para lá, porque a Cici, ela tinha uma alergia muito forte a nozes. Então, na casa não poderia ter esse sorvete, porque senão as meninas iriam querer tomar. Como a Shannon já tinha alertado a eles antes, ela ficou muito irritada, porque ainda assim eles compraram esse sorvete. E a Cindy e a Shannon começaram a ter uma discussão bem acalorada. Inclusive, a Cindy chegou a expulsar a Shannon de casa, porque a Shannon disse para Cindy que ela estava tentando matar a filha dela, porque ela sabia que a Cici tinha essa alergia e não podia comer nada que continha isso. E aí, nesse momento, a Cindy expulsou a Shannon de casa. E ela foi para a casa de seus pais, que também moram lá na Carolina do Norte. E por lá passaram o aniversário das meninas. E aí, depois de um tempo, o Chris, ele viajou para se encontrar com elas. E a Shannon, ela estava sentindo o Chris muito distante e muito frio com ela. E ela ficou muito chateada porque depois dessa briga que ela teve com a mãe do Chris, o Chris não ficou do lado dela. Meio que ele ficou ali do lado dos pais, não apoiou a Shannon. Então, depois do aniversário, eles voltaram para casa lá em Frederick. E no dia 10 de agosto de 2018, a Shannon, ela faz uma viagem a trabalho junto com a sua amiga Nicole Atkinson. Ela viajou para participar de uma conferência de negócios na cidade de Phoenix, então ela precisava ficar na cidade por alguns dias. E enquanto isso, o Chris, ele ficou em casa cuidando das duas meninas, da Bella e da Cici. E durante sua viagem, a Shannon, ela recebe uma notificação dizendo que alguém tinha feito uma compra de $60 na sua conta conjunta com o Chris. E aí, nesse momento, a Shannon, ela manda mensagem pro Chris questionando se ele tinha saído de casa. E ele diz que ele saiu para assistir um jogo de beisebol com os amigos. E ao verificar, ela percebeu que, na verdade, essa compra tinha sido feita em um restaurante chamado Lazy Dog. Ela pesquisou o cardápio desse restaurante e ela percebeu que, pelo valor que foi gasto, o Chris, ele não comeu sozinho nesse restaurante. Aquele valor daquela compra era para um jantar de 2 pessoas, o que significava que ele estava acompanhado. Então, naquele momento, a Shannon, ela estava desconfiando que talvez o Chris estivesse traindo ela. Inclusive, ela até comenta com a sua amiga Nicole sobre isso, mas ela estava muito disposta a salvar o relacionamento deles dois. Inclusive, antes de viajar, ela até deixa uma carta para o Chris. E um trecho da carta dizia: "Não posso te perder, não te perderei sem lutar. Lutarei por nós, não posso imaginar a vida sem você." Ela comenta também com a Nicole que estava sentindo o Chris muito distante e que ele estava agindo de uma forma muito estranha nos últimos tempos. Na madrugada do dia 13 de agosto de 2018, para ser mais precisa, às 2 da manhã, a Shannon, ela volta de viagem e sua amiga Nicole a deixa em frente à sua casa. Após a chegada da Shannon, o Chris, às 5 da manhã, sai para trabalhar. E ele trabalha em uma empresa de petróleo como operador de máquinas. Então, ele pega a caminhonete dele e sai fazendo o percurso que ele sempre costumava fazer. Então, a Nicole, amiga da Shannon, manda várias mensagens para ela perguntando como é que ela está, se ela já tinha ido à consulta, porque a Shannon tinha comentado com a Nicole que ela tinha uma consulta naquele dia pela manhã, e a Nicole descobre que a Shannon não foi à consulta. Então, ela começou a achar muito estranho porque a amiga não estava respondendo as mensagens. E aí, nesse momento, ela resolve ir até a casa da Shannon. Ela toca a campainha, chama pela amiga e a Shannon simplesmente não responde. E ela não vê nem as meninas e nem a Shannon na casa.
É nesse momento que ela resolve chamar a polícia. Logo após a polícia chegar lá na casa, o Chris também chega e eles entram e começam a olhar todos os cômodos da casa. Só que eles percebem que a Bella, a Cici e a Shannon simplesmente tinham desaparecido. Só que um ponto muito estranho nessa história é que a Shannon, ela não tinha levado o seu celular e também não tinha saído com a caminhonete. Então, se ela saiu a pé com as meninas, teria que ser para um lugar próximo. Então, os policiais começam a dar uma olhada ali nas câmeras de segurança dos vizinhos e a única coisa que é capturada nas câmeras é a caminhonete do Chris saindo da casa às 5 da manhã. Fora isso, eles não veem nenhuma imagem da Shannon saindo com as meninas. Então, a partir daquele momento, todos perceberam que a Shannon estava desaparecida. Então, Chris começou a dar entrevistas para várias emissoras de televisão. E nas entrevistas, ele sempre aparecia bem calmo e controlado. Não apresentava nenhum tipo de preocupação ou desespero. Inclusive, nessa foto aqui que dá para vocês verem, ele até sorri. Um fato que parece ser um pouco estranho. Afinal, a sua mulher desapareceu junto com seus 3 filhos, porque a Shannon, ela também estava grávida. E agora eu vou contar para vocês de forma cronológica o que aconteceu depois disso. Então, Chris, ele é chamado para prestar o seu depoimento na delegacia e no primeiro momento ele diz que ama muito a sua esposa e seus filhos e que provavelmente ela tinha desaparecido porque ao chegar de viagem, eles acabaram tendo uma discussão e que eles dois ficaram muito emocionados e chorando muito. E segundo Chris, a discussão que eles tiveram foi porque ele queria se divorciar dela. Então, eles ficaram bem emocionados. E os detetives questionam a ele se ele estava traindo a Shannon, porque do casamento para cá, ele havia perdido muito peso e também ele estava muito obcecado pela academia. Só que o Chris nega tudo e diz que nunca traiu a Shannon. Então eles solicitam o celular do Chris e fazem uma quebra de sigilo. E além disso, mandam ele passar pelo teste do polígrafo para ter certeza de tudo isso que ele estava falando. E ao fazer a quebra de sigilo do celular, eles perceberam que ele tinha um relacionamento muito próximo com uma colega de trabalho chamada Nicole Kessinger. Então eles chamam a Nicole também para prestar depoimento e ela conta que o Chris falou para ela que estava passando por uma fase de divórcio com a mulher e que ele tinha 2 filhas e que depois de um tempo de amizade eles acabaram ficando juntos, eles iniciaram um relacionamento. Foi aí que tudo se confirmou que na verdade o Chris ele estava traindo a Shannon com essa colega de trabalho. E o Chris ele é chamado para prestar mais um depoimento e um fato muito estranho começa a acontecer nesse momento. Ele começa a fazer algumas mudanças no que ele já tinha dito antes. Ele passa a dizer que talvez a Shannon havia sido sequestrada e talvez tenha sido alguém que ela conhecia, porque ela sumiu dentro de casa, então a pessoa entrou dentro de casa quando ela desapareceu. O que era muito estranho, porque apenas ele tinha sido visto saindo da casa. Então a polícia passa a questionar o motivo dele não chorar em nenhum momento e nem estar demonstrando preocupação diante do desaparecimento de suas 2 filhas e da sua mulher. E nesse momento eles falam para o Chris confessar tudo, porque o teste do polígrafo demonstrou que a todo momento ele estava mentindo e que eles já sabiam que ele traiu a Shannon com a Nicole Kessinger. E aí nesse momento que o Chris percebeu que os policiais já sabiam de tudo, o Chris pede para conversar com seu pai. Então os policiais deixam eles dois sozinhos na sala. E aí nesse momento o Chris ele começa a chorar e faz uma confissão para o seu pai, porque ele percebe que os detetives já tinham descoberto tudo. E agora eu vou contar para vocês de forma cronológica tudo o que realmente aconteceu naquela madrugada do dia 13 de agosto de 2018. Às 2 da manhã, a Shannon chega e eles vão dormir normalmente. Mas ao acordar para ir para o trabalho, o Chris ele conta que eles dois tiveram uma discussão, porque ele disse para Shannon que queria se divorciar dela e ela disse para ele que ela estava desconfiando que ele estava traindo ela. E aí ela expulsa ele de casa e diz que ele nunca mais verá a Bella e a Cici. E aí nesse momento ele diz que agarra o pescoço da Shannon e começa a enforcá-la até que ela simplesmente para de respirar. Então ele enrola o corpo da Shannon em um lençol
e coloca o corpo dela no porta-malas da caminhonete. Depois disso, ele pega a Cici e a Bella e coloca nas cadeirinhas no fundo do carro. E aí ele conta que durante aquela viagem de 40 minutos, as meninas estavam a todo tempo se abraçando ali enquanto estavam nas cadeirinhas. E ao chegar lá no seu posto de trabalho, ele enterra o corpo da Shannon ali próximo às instalações de petróleo. E depois de cometer esse ato de crueldade contra a Shannon, ele fez algo ainda mais cruel. Ele jogou suas duas filhas ainda vivas em um tanque de petróleo. E aí é nesse momento que a gente percebe o tamanho da crueldade do Chris Watts, porque ele queria se separar da sua mulher e ele poderia simplesmente se divorciar e cada um seguir a sua vida. Mas ele escolheu cometer esse crime cruel contra ela, que ainda estava grávida do seu terceiro filho. Em vez da separação, ele escolheu simplesmente acabar com a vida da sua família e depois descartou o corpinho das suas filhas de forma cruel, como se fosse lixo. Nos Estados Unidos, há pena de morte para esse tipo de crime, mas como ele confessou os crimes que ele cometeu, a pena dele foi mais branda. No dia 19 de novembro de 2018, ele foi condenado a 5 penas consecutivas de prisão perpétua. Ou seja, ele vai ficar preso pelo resto da vida dele. Então, gente, esse foi o caso de hoje, o caso do Chris Watts. Me conta aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre esse caso e deixa aqui embaixo nos comentários também qual outro caso vocês querem que eu conte aqui no canal para vocês. E se você é novo ou nova no canal e ainda não se inscreveu, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e também compartilhe o vídeo para seus amigos e familiares. E é isso, gente. Até o próximo caso contado.